Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos ao terceiro vídeo mostrando a saga do mangá Baby, que é um mangá bem interessante, muito acima da média e que me surpreendeu positivamente em todos os momentos desse meu processo de escolha. Como eu não sou um grande conhecedor de mangá, eu escolho os mangás muito pelas imagens que eles apresentam. Eu sou fã da arte, seja no quadrinho ocidental ou seja no quadrinho oriental, ou seja, o mangá. O que me atrai primeiro é a arte. Se a arte me agrada, existe uma possibilidade muito grande de eu adquirir a edição e aí vamos ver, a história realmente é boa. Logicamente a gente dá uma olhadinha na sinopse, ver se tem alguma coisa interessante, tá? E da mesma forma que eu já fiz com o volume 1 e com o volume 2, vou apresentar aqui para vocês basicamente a arte do volume 3. Lembrando também que já gravei um vídeo comentando mais sobre a história propriamente dita. Uma história que me pareceu muito interessante, apesar de não partir de um ponto realmente original, não é. O ponto de partida original do Baby é um futuro distópico, um futuro apocalíptico, onde a humanidade está com dificuldade de sobreviver, tá? Isso aí não é original. Porém, o desenvolvimento da história é interessante, é original e é um pouco diferente dos padrões, tá? E o que mais me chamou a atenção, já falei, foi a arte, porque logo essa capa aqui já demonstra bem o que eu quero dizer. O que me atrai numa história em quadrinho, na arte de uma história em quadrinho, é uma semelhança maior com a humanidade, com o ser humano, uma verossimilhança, né? Uma aproximação maior entre o traço e a realidade. Quando o tradicional mangá oriental, ele tem uma tendência a estilizar o ser humano, em desenhar verdadeiras caricaturas, né? Aqueles olhos enormes, aqueles cabelos esquisitos. Aquilo ali não me agrada, até por isso é que eu não sou um grande fã de mangá. Mas esse traço aqui me chamou muita atenção. Então eu adquiri o volume 1 para ver se o miolo correspondia a essa imagem. E corresponde totalmente, tá? Vou mostrar aqui para vocês o volume 3, lembrando que o volume 3 traz um brinde. Ele traz uma... Eles chamam de capa, mas eu não chamo de capa, não. Para mim isso aqui é uma luva. Vem essa luva dobradinha aqui, junto do volume 3, ensacadinho dessa forma aqui, né? Reproduzindo aqui um recorte da capa do volume 1, tá? E aqui uma imagem de uma das capas interiores, né? Muito bem. E aí é uma luva porque ela simplesmente abre e você encaixa aqui dentro os 3 volumes, tá bom? Então esse é um brindezinho da edição número 3. Muito bem. E aqui a edição é uma edição caprichosa, como eu já falei diversas vezes. É uma edição que vem, eu considero uma edição de luxo de mangá, porque ela vem nesse padrão, com uma folha com uma qualidade um pouco melhor, né? Com uma gramatura maior, vem com uma sobrecapa, tá aqui a sobrecapa, e aqui na capa propriamente dita, vem apenas alguns esboços, alguns rascunhos do autor, né? Que é uma coisa interessante, eu acho bem legal. E aqui, então, vem propriamente dita a capa, com imagens das capas internas, né? Dos volumes internos. Aqui vem um resuminho da biografia do autor, bem pequenininha, do Shang Sheng, e aqui uma propaganda da minissérie que é em 3 volumes. Muito bem. E aqui agora vamos dar uma olhadinha, então, na arte propriamente. Lembrando que como edição de luxo, ela vem também com marcadores. Cada volume vem com um marcador ilustrado, bem legal, bem bacana. Muito bem. Aqui vamos ao Baby, que aqui já é o volume 3, do Shang Sheng e da editora Comics Zone, que tem feito um trabalho bacana. Aqui eu venho uma sinopse, né? um índice, né? Vem um índice, sinopse não. Vem aqui um índice, muito bem. Aqui as capas coloridas, né? Já começa aqui. Aí você já vê que a arte é exatamente a arte que eu gosto, que é uma arte que procura fazer quase que uma fotografia, né? É uma imagem, é uma arte muito fotográfica,
ou muito cinematográfica se você considerar as cenas de ação, que são muito boas. Destaco logo para as expressões fisionômicas, que é uma coisa que eu considero muito difícil de fazer, humildemente como artista, como desenhista. Humildemente eu digo para vocês que a coisa mais difícil de você fazer é expressão fisionômica, tá? A história é muito dinâmica, tem muita ação, é praticamente toda ela narrada pelas imagens, não há textos de apoio, que é um cacuete, né? Do quadrinho ocidental, do quadrinho americano, o cacuete de botar explicações em recordatórios assim laterais, ou em cima, ou embaixo, tal. Aqui não. Os textos são meramente as falas dos personagens. Não há explicações do autor, que é uma coisa que acontece muito no quadrinho americano, né? A história é praticamente toda contada paralelamente às imagens. Eles botam um texto contando a história e contam também nas imagens. Existe uma certa redundância no quadrinho ocidental. Já no mangá, não. O mangá é mais fiel a contar a história meramente pelas imagens, o que é muito mais difícil, né? Venhamos e convenhamos. Quando você não pode apelar para textos de apoio para explicar a história, você tem que se virar nos 30 para contar a história apenas nas cenas. É muito mais difícil, né? É mais ou menos, mal comparando, mas é mais ou menos a ideia do Charlie Chaplin, né? O grande mestre do cinema, o famoso Carlitos, né? O Charlie Chaplin tinha esse desafio enorme, ele não podia usar de falas, né? O cinema do Charlie Chaplin era um cinema mudo. Então ele tinha a necessidade, a obrigação de contar a história toda através de imagens. Era um grande desafio. E eu acho que nesse ponto, apesar de eu ser mais fã dos quadrinhos ocidentais do que dos mangás, eu tenho que concordar que os mangás têm muito mais esse DNA da história em quadrinho, que é contar as imagens muito mais contar a história muito mais pelas imagens do que pelos recordatórios, pelos textos de apoio. Nada, ó, tá aqui a capa que vem aqui na luva, né? Então, o que eu quis mostrar para vocês, basicamente, é que a arte do Miolo me agradou demais e a história também. A história do vírus que transforma os humanos nessas máquinas aqui, até piores. Esses aqui são as formiguinhas, né? Tem muito mais máquinas terríveis aqui que são apresentadas ao longo da história, né? A história em que a policial Elisa, essa moça bonita, ela tem que enfrentar esses humano-máquinas, mas com um elenco de apoio também muito bom, com vários personagens que vão sendo apresentados ao longo dos 3 volumes, e todos eles são bem interessantes, alguns bem diferentes, bem exóticos. Aqui a imagem do marcador de página. Bom, eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de que o Mangá Baby vale muito a pena mesmo. Ele realmente é um ponto meio fora da curva dos mangás. Logicamente, se você gosta mais daquele mangá estilizado, né, com aqueles rostos mais caricatos, aqueles cabelos, aqueles olhos enormes, aí não é para você o Mangá Baby, com certeza. Mas se você gosta dessa arte e se você se interessa por esse tipo de história, você vai ter um paraíso aqui no Mangá Baby, vai curtir bastante mesmo, aconselho demais. Aproveito para dizer que está com um bom preço na Amazon, tá? Na Amazon, cada volume está na faixa aí dos 40, 50 reais, que é um preço que eu considero bem razoável para um mangá tão bem feitinho, tão caprichoso, e a Comics Zone também está de parabéns pelo trabalho apresentado. Até a próxima.